Olá, professora e professor! Hoje vamos falar de um livro que mistura dois gêneros muito importantes, o thriller e o romance de formação. A obra chama-se Cabra Cega e foi escrita por Cacau Vilardo. Se você, ao ler o título, lembrou da infância, certamente pensou na brincadeira de rua em que, de olhos vendados, você tinha que procurar as demais crianças e ainda adivinhar quem era a agarrada para assim se livrar da venda. Lembra? No livro de Cacau Vilardo, uma das referências à brincadeira pode ser encontrada no personagem principal, que é um garoto, lembrando a infância. No entanto, mistérios e aventuras irão expandir essa noção do título, trazendo-nos outras referências, como a peça de teatro Édipo Rei, escrita por Sófocles, por volta de 470 a.C. A obra Cabra Cega é relevante para inserir os estudantes no universo da leitura literária e incentivá-los para a leitura de clássicos, como, por exemplo, a própria peça Édipo Rei. Além disso, a obra é um romance contemporâneo, com características que vale a pena explorar, principalmente para diferenciar esse romance de outros tipos. Agora que você já sabe um pouquinho da obra, vamos conhecer algumas atividades a partir do livro? Em uma roda de conversa, leia o título da obra e o nome da autora, Cacau Vilardo. Será que os estudantes já ouviram falar dela? Depois de ouvir algumas respostas, deixe que a autora se apresente. Coloque o vídeo de apresentação que ela disponibilizou em seu canal no YouTube. O link você encontra no manual do professor. Em seguida, deixe os alunos falarem suas impressões sobre a autora e recomende que visitem, em outro momento, o canal para assistir a mais vídeos de Cacau. Agora é o momento de iniciar a leitura com a estratégia de predição sobre qual é o enredo da obra. A predição possibilita que a turma se acostume a explorar o título e as imagens do texto, que não é formado apenas com palavras. Pergunte: 1. Pelo visual da capa, qual você acha que é o enredo? 2. Por que será que o título é Cabra Cega? 3. Qual será a relação do título com o design da capa? 4. Leia a contracapa. Você mantém seus palpites? Por quê? Na fase de leitura, decida com os estudantes que tipo de leitura preferem fazer, silenciosa ou compartilhada. Se for compartilhada, verifique previamente quem vai ler. Quando os capítulos 1 e 2 forem lidos, dê uns 5 minutos para os estudantes comentarem com o colega ao lado suas primeiras impressões. Depois disso, inicie a discussão com as perguntas. Você acertou seus palpites sobre o enredo? Por quê? O que mais você achou interessante no capítulo 1? Por quê? Já deu para saber o porquê do título Cabra Cega? Já tem sua teoria? Qual? No capítulo 2 e 3, o que você acha que poderia ser diferente? Por quê? O que você acha que acontecerá no próximo capítulo? Comente o que você mais gostou e o que você menos gostou nesses capítulos. Aproveite para explorar com os estudantes os elementos multimodais que aparecem no texto: imagem, cor, fonte das letras, estilo, se encaixa alta ou baixa. As onomatopeias em destaque, negrito, letra maiúscula e dentro de balões com ondas em forma de triângulo dão a ideia da intensidade dos ruídos. Tudo isso é fonte de conversa e aprendizado. No pós-leitura, pergunte: vocês perceberam a referência a Édipo Rei? Explique que se trata de uma tragédia grega escrita por Sófocles, um dramaturgo grego. A obra de Édipo Rei está em domínio público, então a turma pode acessar para ler ao menos a parte que é contada pelo avô na obra Cabra Cega. A leitura pode continuar por mais algumas páginas, até o momento em que Édipo fura os olhos, após descobrir a verdade sobre a morte do rei Laio, seu verdadeiro pai. Então pergunte: que sentidos você atribui ao título Cabra Cega e Édipo Rei? As inferências não serão as mesmas de leitor para leitor, portanto, não há uma resposta certa. A experiência emocional do leitor com a obra literária é única. Lembre-se de consultar o manual do professor para obter as informações completas sobre essas atividades. Antes da leitura, para ativar a curiosidade dos estudantes, é relevante refletir sobre os elementos da capa, como o design e o título, a partir da intuição daquilo que se espera do livro. Como tarefa para o próximo encontro, proponha algo diferente. Peça para os estudantes criarem stories no Instagram a fim de compartilhar com seguidores o início da leitura de Cabra Cega. No vídeo, podem contar sobre suas expectativas do que irá acontecer na trama e se conhecem a autora. Eles devem marcar o perfil da turma nos stories. Assim, você também poderá compartilhar com os seguidores do perfil.
Na fase de leitura, organize os alunos em duplas para fazer a leitura compartilhada dos primeiros capítulos de Cabra Cega. À medida que terminarem, orientem para que as duplas troquem suas impressões e expectativas entre si. Quando todas as duplas tiverem terminado a leitura, abra uma roda de conversa, guiando a discussão com as perguntas: o que vocês acharam da leitura? Atendeu às expectativas que vocês postaram no Instagram? Por quê? O que mais te surpreendeu? Quais são os personagens até o momento? Você acha que aparecerão mais personagens? Por quê? Com qual personagem você mais se identificou e por quê? Onde se passa a narrativa? Já deu para perceber qual é o mistério da narrativa? Qual você acha que é? Como sabemos que o tempo está passando? Quais são suas teorias para os próximos capítulos? Observe que nem todas as questões têm respostas prontas, pois é importante que os estudantes apreciem a trama e saibam que podem atribuir sentidos à narrativa, como forma de diálogo com o autor. No pós-leitura, oriente as duplas a produzirem um vídeo no IGTV do Instagram para relatar, avaliar e recomendar ou não o livro Cabra Cega. Recomende que as duplas tenham como modelo as resenhas que outros Instagrams literários já fizeram. Para mais detalhes dessa atividade complexa, consulte o manual do professor. Cada vez mais as novas tecnologias surgem como ofertas para repensarmos nossas práticas pedagógicas na sala de aula, uma vez que inserir situações sociais reais para ensino-aprendizagem no contexto escolar é fundamental para a motivação e desenvolvimento dos estudantes. No mundo tecnológico, o professor não precisa se sentir no dever de saber tudo, como se tivesse que transmitir algo novo para os estudantes. Não. O professor pode se apropriar também dos saberes digitais dos jovens que praticamente nasceram com o celular. Neste material, por exemplo, em que há propostas que envolvem o Instagram, não foi necessário tutorial sobre como gravar vídeos, pois essa é uma prática corriqueira na vida do jovem. Talvez você imagine que a era digital afetou negativamente a leitura literária. Entretanto, ao analisar os inúmeros booktubers e bookgrammers, descobrimos que isso não é verdade. Desde o surgimento de blogs, as pessoas têm mais liberdade para a produção, divulgação e leitura de textos literários. Então, não há por que temer o advento da internet na sala de aula e, consequentemente, nas práticas sociais que envolvem leituras de obras literárias clássicas ou contemporâneas, como o romance Cabra Cega. Para manter o interesse da turma sobre o tema, indique livros, sites, vídeos e filmes que tratem do assunto. Alguns exemplos são: Édipo Rei, o famoso filme de Pier Paolo Pasolini; A Sombra do Vento, um romance atual; e Édipo Rei, escrita na Grécia Antiga por Sófocles. A lista completa e comentada de indicações você encontra no Manual do Professor. Esperamos que gostem dessa obra inteligente e que nos instiga a revisitar os clássicos. Boa leitura e um ótimo trabalho a todos!